Existe uma leva de novos medicamentos que estão sendo utilizados para tratamento da obesidade. Isso me chamou a atenção, fazer coisas diferentes. Em sequência de uma carreira acadêmica, que eu também sempre quis, de alguma forma, me envolver com pesquisa, me envolver com inovação. Então, isso é muito bom, essa é uma ótima notícia que tem entrado na comunidade médica, científica, mas também no meio leigo entre os pacientes, que são essas medicações análogas do GLP-1. Então, o que é esse análogo do GLP-1? O GLP-1 é uma substância, um hormônio que foi descoberto, inclusive, por causa da própria cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma especialidade médica praticamente hoje, né? Então tem muita pesquisa que é feita nisso. Eu gosto muito das pesquisas relacionadas, a gente tem realmente uma produção científica voltada para a cirurgia bariátrica, a gente já fez muitas pesquisas sobre isso, então é fascinante esse mundo da pesquisa da cirurgia bariátrica. E é lógico, né? A gente está falando de um mundo em que as pessoas estão ficando cada vez mais obesas e, infelizmente, a gente tem um contingente de crianças obesas que vão se tornar, infelizmente, adultos obesos. Ou seja, existe um interesse enorme sobre a obesidade e, naturalmente, quando a gente tem uma frequência muito grande de pessoas atingidas por um problema de saúde, existe muita pesquisa em cima disso. E isso é muito bom. Então, a gente tem ótimas novidades em relação às novas drogas. Novas drogas, elas são análogas, portanto, desse hormônio, o GLP-1, com diferentes mecanismos de ação. E, na verdade, existem drogas hoje que já têm vários mecanismos que são conjugados e estão ficando, portanto, cada vez melhores. Bom, a gente não vai falar aqui o nome comercial das drogas, não vamos entrar nesse assunto especificamente, mas o que elas fazem, né? Essas drogas, elas são, na verdade, elas não foram criadas especificamente para tratamento da obesidade, mas elas estão sendo usadas no uso que a gente chama de off-label, né? Estão sendo usadas para tratar a obesidade, para perder peso, mas são drogas que se desenvolveram para o tratamento da diabetes. Bom, o que elas fazem? Elas têm diversos mecanismos de ação, mas na obesidade especificamente, ela diminui também o esvaziamento gástrico. Então, diminui a fome do paciente porque a comida fica um pouco mais de tempo parada no estômago, né? Isso é uma forma que é um mecanismo de ação que funciona muito bem, né? É só a gente pensar nos balões gástricos, por exemplo, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Ocupam um espaço no estômago, assim como se o estômago demora mais para se esvaziar, o estômago fica mais cheio de líquido, comida, enfim, por mais tempo. Então, é um mecanismo muito parecido, né? Além disso, obviamente, essas drogas têm um efeito que é o efeito para combater a diabetes, ou seja, existe uma regulação do mecanismo de controle da glicemia, que também, de alguma forma, faz com que os pacientes percam peso. Então, são drogas que tem esses efeitos. E o mais importante, então, a gente passa por um pouco, né, superficialmente sobre essa questão do efeito, que é um pouco mais complicado e tal, não é o objetivo da nossa conversa aqui, mas principalmente para você saber qual é o resultado dessas drogas. Essas drogas levam os pacientes a perderem uma quantidade de peso, hoje em dia, muito significativa. Muito mais do que a gente costumava ter com outras drogas. Então, é uma nova geração de substâncias que vem realmente para trazer um resultado efetivo no combate à obesidade. Existem estudos aí que mostram perdas de peso de 10, 15, 20% do peso corporal, o que é muito significativo. Não é algo que a gente tinha com as outras medicações e se aproxima, inclusive, da maior parte dos balões gástricos, né? Então, que é uma outra forma da gente tratar a obesidade. Então, essas drogas, elas vieram para ficar. São drogas que têm alguns efeitos colaterais, obviamente, mas os efeitos colaterais, de forma geral, daquilo que foi estudado até hoje, né? Porque elas não estão no mercado há muito tempo, mas aquilo que se sabe até hoje são efeitos colaterais que são relativamente menos expressivos, menores, que a gente chama, e que tem um potencial enorme realmente para só avançar. Então as novas gerações vão ficando cada vez melhores. Tem um problema nessas drogas que elas são muito caras. Então, mas isso também é uma questão de tempo, né? Como qualquer coisa, começa mais caro e ao longo do tempo a tendência é que drogas semelhantes de outras empresas, que não foram as empresas que desenvolveram essas drogas, estão começando a entrar no mercado, são drogas não é exatamente o mesmo conceito, mas quase que drogas genéricas, que já vão entrando com preço menor. Então, hoje a gente está no momento de uma tendência a uma democratização, uma popularização do uso das drogas
com esse princípio ativo de análogo de GLP-1, que faz com que as pessoas efetivamente percam peso. Então, de que forma, né? Então, fazendo um gancho aqui, de que forma isso pode afetar a indicação da cirurgia bariátrica? Eu acho que sim, tem um enorme potencial. Acho que tem muitos pacientes que devem, pelo menos, tentar emagrecer com essas drogas, perder peso com essas drogas antes de partirem para a cirurgia. Eu acho que isso faz parte de um amadurecimento natural desse mercado, né, de tratamento da obesidade e do mercado de tratamento da obesidade através da cirurgia. Cada vez mais a gente vai ter pacientes que não vão para a cirurgia porque vão ter um bom tratamento com a droga. Por outro lado, aqueles pacientes que fizerem essa tentativa de tratar com a droga e não obtiverem efeito, esses são pacientes que vão para a cirurgia da obesidade talvez mais preparados, talvez mais maduros, com uma decisão mais bem tomada. Então esse é o universo dessas novas drogas, sem falar muito nos nomes comerciais, mas para vocês entenderem que realmente a gente está diante de um momento que eu acho que é uma virada de chave, né, como diz o americano, né, dá uma mudança de jogo, que eu acho que vai ficar cada vez mais interessante, sim, e cada vez a gente vai ter drogas melhores para tratar a obesidade.